Fala galera, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal daquele cara que só fala de Batman. Hoje estamos aqui com a coleção completa da Queda do Morcego. Galera, é o seguinte, fiquei muito feliz, viu, com a recepção do vídeo anterior da saga do Homem-Aranha primeira temporada. Inclusive, quem não viu, assiste lá, por favor. Eu mostro as caixinhas também, da saga do Homem-Aranha. Então, eu prometi que ia fazer a mesma coisa com a saga do Clone, então cá estamos. Vou fazer igual eu fiz lá no vídeo da saga do Homem-Aranha. Vou tirar aqui, então, momentaneamente, as caixinhas da saga do Clone, pra gente conversar um pouco sobre as edições em si, né? Eu acho que dessa vez eu vou ter mais o que falar do que o que eu falei lá no vídeo da saga do Homem-Aranha, porque a saga do Clone tem muito mais conteúdo, né? Bom, só algumas informações gerais sobre a coleção. Coleção de 18 volumes, que teve como uma característica muito interessante não ter variado o preço. Então a coleção ela começou com R$ 44,90 e terminou com R$ 44,90. Para quem não se lembra ou não sabe, os primeiros 2 volumes da saga do Clone, eles foram vendidos juntos, na mesma cartela, assim, por um preço único de R$ 44,90, né? Então, na verdade, os números 1 e 2, eles foram mais baratos. Galera, como eu acho que é bastante coisa, eu julgo que eu vou falar um pouquinho mais, né? Vamos então direto ao assunto logo, porque senão esse vídeo aqui vai ficar absurdamente gigantesco, né? A saga do Clone, aqui da Panini Brasil. Inclusive, né, é até interessante eu já começar mostrando pra vocês esse encartezinho que veio aqui, ó. Resume muito bem isso que eu tinha falado, né? Nova coleção mensal, blá blá blá. E aí falaram isso, ó, volumes 1 e 2 por R$ 44,90. A partir do volume 3, R$ 44,90 cada um, né? Isso foi interessante, porque foi uma coleção que foi vendida com começo, meio e fim. Ela não é uma coleção, tipo a saga do Homem-Aranha, que ela não tem um final definido, né? Então, assim, isso é um dos motivos pelos quais a Panini, eu acho que, juridicamente, talvez, ela teve que manter esse preço de R$ 44,90 por ter vendido realmente como uma coleção fechada, né? Porque a saga do Homem-Aranha e as outras sagas também, né? A qualquer momento elas podem ter variação de preço, pode aumentar, porque não foi prometido um número X de edições, né? Mas vamos lá. Essa saga do Clone, feita pela Panini Brasil, ela tem como base os ônibus norte-americanos. Então é o seguinte, parabéns para a Panini, né? Porque eu penso o seguinte, a Panini Brasil ela erra bastante, mas quando acerta, cara, acerta com vontade e merece ser parabenizada. Isso aqui é uma dessas coleções que, apesar das pessoas falarem que é um lixo e sei lá o que, é muito ruim, é o maior lixo produzido pelos anos 90, cara, eu já vou adiantando aqui minha opinião. Tá longe de ser verdade isso, cara, mais longe mesmo. Mas, né, eu sempre gosto de ver o outro lado também. Eu tive o privilégio, ou desprivilégio também, porque eu tive que ler muita porcaria ao longo dos anos, né? Eu tive o privilégio, então, de ter passado por muitas fases do personagem. Então, tipo assim, por exemplo, cara, hoje a gente tá vivendo uma fase medonha do personagem e olhando pra trás, a gente vê que os anos 90 não era tão ruim assim. Então é por isso, é isso que eu tô querendo dizer. Quem viveu os anos 90, talvez tenha o mesmo sentimento que eu vivo hoje com a fase atual, sabe? Então, porque uma vez eu li um comentário muito interessante que é o seguinte: a pior fase do Homem-Aranha é sempre atual. Então é isso, galera, vamos começar aqui. A saga do Clone, no número 1, ela já começa aqui com um compilado de páginas, de edições que não estão completas aqui, né? É só para dar um contexto mesmo. Qual que é o contexto pré-saga do Clone, né? Primeiro de tudo, é a saga do Clone lá dos anos 70, que eu não vou explicar ela certinho aqui, porque eu já fiz um vídeo falando sobre ela, que é o Homem-Aranha Grandes Desafios. Vai lá, assiste o vídeo, que aí lá tem a saga do Clone original em detalhes, porque a saga do Clone original, ela basicamente é um prelúdio para essa aqui. Mas o que estava acontecendo também? O Homem-Aranha, depois, ele passou por muita coisa que abalou o psicológico dele, vinha de muitos anos. Desde, sei lá, a morte de The Wolf nos anos 80, a última caçada de Kraven, e aí teve o lance aqui dos pais do Peter Parker, que é uma saga, né, chama os pais de Peter Parker, que eles, entre aspas, voltam, mas na verdade, depois é revelado que eles, na verdade, são robôs, que foram feitos pelo Camaleão, blá 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 blá. Então tudo isso abalou demais a psique do Homem-Aranha, né, a mente do Homem-Aranha, a ponto de, nesse ponto aqui da história, o Peter Parker, ele não quer mais ser o Peter Parker. Ele quer ser apenas o Homem-Aranha. Esses cortes aqui de páginas é só pra mostrar porque chegou um ponto que em alguns meses, assim, durante muitos meses, na verdade, né? Quem viria a se tornar o Ben Reilly, né? Que é o Ben Reilly, que é o clone do Homem-Aranha. Ele começou a fazer algumas participações, fazendo ligações pra Tia May. E aí, essas primeiras páginas aqui mostram justamente isso. Tanto é que
ele mantinha uma ligação constante com a tia May. E aí, em um momento, ele liga pra falar com ela de novo, só que a Mary Jane atende e fala, não, ó, tia May teve um infarto, porque aqui, ó, até mostra aqui nessa página, que ela teve um infarto e ela foi parar no hospital. E aí isso mostra até que ele ficou com muita raiva e tal, e aí por conta disso, ele teve que sair de onde ele tava e foi pra lá. Não vamos nos adiantar muito, né, porque eu já tô me adiantando muito, né, mas isso aqui vai ser ainda, nesses 2 primeiros volumes aqui, isso vai ser desenvolvido. Então é isso, Peter Parker, nesse momento aqui da vida dele, ele tava completamente afastado de todo mundo, inclusive da própria tia May, porque ele tava em crise, sabe? Ele falou assim, gente, eu não quero mais ser o homem, eu quero ser apenas a aranha. E, cara, eu sei que isso é um pouco... Aqui, ó, é interessante isso aqui também, ó, porque é muito interessante o quanto que a última caçada de Kraven é relembrada, sabe? Durante a saga do clã é muito relembrada, ao longo de todas as fases do Homem-Aranha, até as atuais, a última caçada de Kraven é relembrada, então é definitivamente uma das maiores histórias do personagem mesmo, né? Então, assim, eu tô forçando um pouco a barra porque eu gosto de Aranhaverso, né? Mas, cara, esse lance de sou homem, sou aranha, o que que eu sou, isso é muito Aranhaverso, né? Então, assim, eu acredito que todos esses conceitos, eles foram, sim, tijolinho por tijolinho construído, sabe? Chegou um ponto que era inevitável o Aranhaverso, mas enfim, o que que acontece? Esse cara, né, que é o Ben Reilly, que eu já tô me adiantando que ele é um clone do Homem-Aranha, né? Já que a tia May estava doente, ele decidiu ir lá visitar ela. Mesmo que ele fosse, não, eu vou deixar o Peter Parker viver a vida dele, de boa, não vou interferir. Mas não, a tia May tá doente, então não tem como, tem que visitar ela. E ele vai visitar ela, né? Só que o que acontece? Quando ele tá lá no hospital, ele vê o Homem-Aranha, Peter Parker, né? Pela janela. Ele fala, não, ele não pode me ver. E aí ele toma uma decisão burra e vai pro terraço pra fugir do Homem-Aranha. E lá eles se encontram. E é aqui, meus amigos, que a bagaça começa. Porque o Peter já tá completamente pirado psicologicamente. Ele fala, eu não vou deixar vocês, seus robôs, acabarem... Ele fala isso de robô porque... Foi o que aconteceu com os pais dele, né? Os pais dele não eram os pais dele de verdade. Eram robôs, né? Ele falou, você quer mais um plano do Chacal e tal? E blá, blá, blá. E eles começam a cair na porrada. E aí o Ben Reilly tenta convencer ele de que não, na verdade eu sou seu clone e tal. E ele fala, não, eu não acredito em nada disso. Enfim, ao mesmo tempo, tem esse personagem aqui que é o Judas Traveler. Ele é uma espécie, assim, de Vandal Savage. Lá DC tem o Vandal Savage, né? Que é um cara que viveu por muitos séculos. E é basicamente aqui a mesma coisa. O Vandal Savage, ele está Vandal Savage. Vandal Savage. O Judas Traveler, ele está obcecado para descobrir esse lance de natureza do bem e do mal, o que é maior, o bem, o mal. E aí, ele decide usar como experimento o Instituto Ravencroft, que é aquele, como se fosse o Asilo Arkham do Batman. Por que eu tô fazendo tanta comparação com a DC hoje? Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Mas é basicamente isso, o Ravencroft, né? E aí, ele percebe que dentro do Ravencroft, muitas mentes são obcecadas pelo Homem-Aranha, porque muitos dos vilões lá, dos psicopatas que foram colocados lá, foram colocados pelo Homem-Aranha, né? E aí o Judas Traveler decide fazer um experimento. Ele fala assim, olha, é o seguinte, eu quero que você venha aqui tentar me impedir, mas se você fracassar, eu vou liberar todo mundo do Ravencroft, né? Ou matar todo mundo. É bem complexo isso, né? É tipo assim, não, na verdade se você perder, eu vou matar todo mundo. Mas se você ganhar, eu vou libertar todo mundo do Ravencroft. Então, tipo assim, de qualquer forma, eles só tinham que perder, né? E aí, o que acontece? Como o Peter não tá tão bem assim, ele acaba não estando com suas habilidades no talo, né? Digamos assim. E aí, ele acaba meio que tomando uma surrinha do Judas Traveler, né? E aí, o Judas Traveler olha na mente do Peter e lê na mente dele, o Ben Reilly. E ele fala, então vamos colocar também no jogo essa outra pecinha aqui. E aí ele manda uma mensageira ir atrás do Ben Reilly pra falar assim, é o seguinte, vou te dar 2 opções. Você vem aqui e salva o Peter Parker, ou você deixa ele morrer e assume o lugar dele. Cara, isso é bacana, cara. Isso é bacana. Inclusive, eu já adianto também uma coisa. Se você tem apenas o número 1 e o número 2, você tem um arco de história muito bom. Que ele é fechado, sim. Ele se fecha nele mesmo, né? Esse arco do Ravencroft é muito bom. E aí o Ben Reilly, como ele tem as mesmas memórias do Peter, né? E também tem o senso de poder e responsabilidade, é claro que ele não decide que vai viver a vida do Peter. Ele decide que vai salvar o Peter. E aí ele vai lá e faz isso. Ele salva o Peter Parker, né? Só que acontece que no final, tem um lance envolvendo um carro aqui, uma explosão, que o Peter acaba achando que o Ben morreu. E o Ben usa isso pra falar assim, eu vou pensar um pouquinho se eu vou me assumir mesmo assim como uma pessoa que tá aqui em sociedade ou se eu vou ficar quieto, né? Então, ao final desse primeiro encadernado, que tem uns extras muito bacanas, né? É como se o Ben Reilly tivesse morrido nessa explosão, porque o Peter acha, né? Mas é claro que isso não acontece. Outra curiosidade aqui no número 2, o conteúdo, na verdade, do número 1 e do número 2 é o mesmo. Por quê? Porque eram quadrinhos flip-flop.
né? Em inglês, como é que é o nome? É flipbook, né? Aqui pra gente é flip-flop, que é o seguinte. É como se a capa do primeiro fosse assim, e aí a capa atrás é uma outra capa. Porque metade do encadernado, metade da edição tá com uma história e a outra metade tá com outra história, né? Essa história aqui do ataque ao Ravencroft foi publicada em metade de cada volume. E a outra metade dos volumes foi essa história aqui chamada O Nascimento de um Clone, é assim que chama? Deixa eu ver aqui como é que é o nome aqui. Não, é O Clone, é apenas O Clone mesmo, né? E mostra o que aconteceu imediatamente após o Ben Reilly sair do tanque de clonagem. Eu estou falando Ben Reilly como clone porque estamos passando cronologicamente, porque em algum momento isso vai mudar, né? Mas enfim, não vamos nos adiantar. Cara, eu gostei demais, cara, dessa parte aqui chamada O Clone, né? Porque serve também, basicamente, como uma recapitulação da saga original do clone, porque mostra como que o Chacal criou esse clone que viria a lutar com o Peter Parker lá naquele estádio, né? Enquanto o Chacal ele tava lá fazendo o resto dos seus planos, né? O que acontece? É muito bacana também, porque mostra que quando a saga original do clone lá acaba, o Peter Parker pega o corpo do clone, que seria o clone, e joga numa chaminé pra se livrar do corpo mesmo, né? Porque senão as autoridades iam achar muito estranho que, como assim, tem esse corpo do Peter Parker aqui? Eles iam em algum momento descobrir que ele era o Homem-Aranha, né? Mas quando o clone, ele na verdade não estava morto, ele estava hibernado. Aí ele sai da chaminé e vai pra casa, né? Nossa, eu quero ver a Mary Jane, né? Eu quero retomar minha vida, né? Só que ele vai ver que o Peter já está lá. Então ele parte do pressuposto que não, na verdade eu que sou o clone. E aí temos essa imagem shakespeariana maravilhosa aqui. Eu sou o clone! Cara, diga mal, fale mal, o quanto for dos anos 90. Mas, cara, foi aqui, bem aqui, nos anos 90, que as histórias em quadrinhos de super-heróis começaram a evoluir graficamente, em termos assim, de mostrar pra gente a narrativa. Porque até então era só os quadradinho, 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 quadradinho. Olha essa imagem, o tanto que ela é bonita, o tanto que ela é dinâmica. Isso aqui é fruto dos anos 90 mesmo. Então, tipo assim, gente, pode falar mal o que for dos anos 90. Mas a arte era uma coisa espetacular mesmo, né? E aí, a gente volta então pro presente, né? Pós os eventos aqui da explosão do carro, né? O Ben Reilly começou a querer viver uma vidinha um pouco mais na dele e tal, mas ele vai e testemunha um assalto. E ele pensa, cara, não tem como, tá nos meus genes, tem os poderes, tem as responsabilidades, não tem como eu ficar parado. E ele vai lá e começa a agir. Ao mesmo tempo, o Venom volta pra Nova York por causa do ataque ao Ravencroft. Porque o Venom, como carnificina, é filho do Venom, né? Isso é uma coisa bizarra. O Venom se sente responsável pelo Carnificina. E ele fala, não, então eu vou ter que voltar lá pra Nova York pra eu acabar com o Carnificina, porque agora ele tá solto, né? Depois que acontecem as coisas lá do Ravencroft, o Carnificina também é solto. E aí o Ben Reilly olha pro Venom e ele não tem as memórias do Peter Parker, né? Porque nesse ponto cronológico aqui, o Venom e o Peter Parker têm meio que um acordo de um não vai atacar o outro se o Venom não fizer nada muito errado, né? Só que o Ben Reilly não tem esse acordo, ele não sabe disso, né? Então ele vê o Venom e fala, não, eu não posso deixar esse psicopata solto por aí, eu vou ter que acabar com ele. E ele vai lá e cria a roupa do Aranha Escarlate, que, meus amigos, eu acho isso aqui do cacete. Sério mesmo, eu acho essa roupa maravilhosa, cara. Ao longo da história, eles ficam zoando a roupa e zoando o nome também de Aranha Escarlate, mas, cara, eu acho muito legal, tanto o nome quanto a roupa, né? E aí, esse volume aqui é isso, é só uma briga, né? O Ben Reilly vai atrás de enfrentar o Venom e consegue derrotar o Venom no puro roteirismo. Ai, ai. Ao mesmo tempo, também, a gente é apresentado aqui a um personagem que é muito importante na saga do clone, que é o Kane, né? O Kane, ele tem essa habilidade dele aqui de... Ele mata as pessoas degenerando as células deles, né? E aí ele coloca a mão no rosto da pessoa, deixa essa marca aqui, que chama a marca de Kane, né? E isso faz com que a pessoa desviva. Mas ele também consegue só deixar a marca sem fazer a pessoa desviver, né? Então é isso, por enquanto, aqui que a gente é apresentado ao Kane, né? A gente ainda não tem informações sobre ele. Temos aqui então o final da batalha contra o Venom. Eu também acho que eles botaram o Venom aqui logo no comecinho, porque mais pra frente aqui na saga do clone, a gente vai ter o arco A Origem dos Simbiontes, né? Não é a Origem dos Simbiontes. A Origem foi o que o Brasil colocou, mas tá errado. Que é o Planeta dos Simbiontes, né? Que é meio que um arco filler dentro da saga do clone, mas vamos esquecer isso por enquanto, né? Temos aqui também a participação do Caçador Sinistro, que é o filho do Kraven, né? O Caçador. Por isso que eu falo,
a saga do... A última Caçada de Kraven é uma das histórias mais importantes do Homem-Aranha de todos os tempos, porque ela tem muitas reverberações, muitas consequências, né? Estamos nos anos 90, quase 10 anos depois, e continua tendo reverberações aqui, né? Agora que o filho do Kraven é que foi querer vingar essa morte dele, né? Beleza, então, finalizamos aqui esse volume. O Aranha Escarlate derrota o Venom e isso atrai a atenção do Kane. Porque depois vai ser revelado que, na verdade, o Kane, ele vem perseguindo o Aranha Escarlate, o Ben Reilly, há muitos anos, né? Esse volume 3 aqui, ele é mais... Olha que ele é parrudo, tá? Achei interessante isso, porque uma curiosidade também sobre a coleção A Saga do Clone é que ela não tem, assim, geralmente... assim, histórias que não se fecham no próprio encadernado. Em algum momento que a gente vai ter, sei lá, Clonagem Máxima, que foi dividida em duas partes, né? Mas a Panini, ela teve todo o trabalho de dividir em arcos. Então por isso que alguns encadernados são maiores, alguns encadernados são menores, mas cada volume, individualmente, ele conta uma história. Esse volume 3 aqui, ele é um pouco dedicado mais a contar sobre esses primeiros dias do Ben Reilly como Aranha Escarlate. Que arte horrorosa! E que pintura horrorosa também. Olha isso, cara. Parece que o trem foi... sei lá, jogado na máquina de lavar e perdeu a cor. Nossa, enfim, horrorosa, né? Essa aqui é uma daquelas Spider-Man Unlimited, né? Que é uma daquelas revistas extras que era lançada, né? Isso aqui é só uma história que mostra, assim, a aventura do Ben Reilly ao mesmo tempo com uma aventura do Peter Parker, né? Ela não tem tantos acontecimentos, assim, relevantes pra Saga do Clone. A Panini publicou porque faz parte do período, né? Da Saga do Clone. Eu gostei demais também da participação desses dois personagens aqui, né? Que é o Puma e qual que é o nome dessa mulher aqui? Eu esqueci, eu não vou lembrar não, né? Porque é o seguinte, agora o Peter ele vai começar a ter contatos com pessoas que estão quebradas psicologicamente, né? Assim como o Puma e essa moça aqui que eu esqueci o nome dela, quem souber aí fala aí nos comentários, por favor, né? São pessoas que estão quebradas, não sabem a sua identidade. O Puma era um ser humano, mas aí ele acabou cedendo demais aos instintos animalescos dele e deixou a sua identidade civil. Percebe que é o mesmo que está acontecendo com o Peter Parker. O Peter Parker, por conta dos seus problemas psicológicos, por conta de tudo que está acontecendo, ele deixou de ser o Peter Parker e está querendo se tornar a Aranha. Igualzinho aconteceu com o Thomas Fireheart, que é o Puma. Ele deixou de ser o Thomas Fireheart para ser apenas o Puma. Ele largou o homem para virar o Puma, sabe? Eu acho muito interessante esses paralelos que vão sendo feitos aqui na Saga do Clone, sabe? E aqui também temos a participação do Demolidor, que também nesse período estava quebrado. Cara, parando pra pensar, né? No começo do vídeo eu fiz até a piada aí com a queda do morcego, né? Mas definitivamente os anos 90 foi o período de quebrar personagens, porque o Batman se quebrou lá a coluna, e aí o Jean Paul Valley, né, o Azrael, que assumiu, que é a queda do morcego, o Superman morre, Hal Jordan vira o Parallax, o Homem-Aranha, acontece a Saga do Clone, que ele tá loucão também, o Demolidor fica piradaço também, e aí ele não é mais o Matt Murdock, ele é só o Demolidor 24 horas por dia. Então, tipo assim, cara, foi um período de realmente, assim, destruir os personagens pra reconstruir, né? E aí o Peter, ele vai pedir ajuda pro Demolidor, pra falar assim, cara, como que você conseguiu matar a sua identidade civil e virar só o Demolidor? Me ajuda a fazer isso também, né? E aí a lição é basicamente o Demolidor fala assim, Peter, não faça isso, né? Mas enfim, temos aqui também a participação do Coruja e do Abutre. Acho interessante quando a gente tem esses team-ups, né, de personagens que são de temática parecida, mas que geralmente não se encontram. Um team-up que eu gostaria de ver, eu não sei se existe, se alguém soubesse que se existe, me fala por favor, que é do Senhor Sinistro com o Chacal. Porque os dois mexem com clonagem, né? Mas enfim. Cara, eu já falei 1 milhão de vezes, não gosto do Abutre. E essa história é o seguinte, olha até que ela é bizarra. Também é sobre identidade. Olha o tanto. O povo fica falando, a Saga do Clone é burra, sei lá o quê. Meus amigos, olha que interessante. Aquela mulher vampiro lá, o Thomas Fireheart, o Demolidor, Coruja, Abutre, Mary Jane e Peter Parker. 5, 6, 7. 7 personagens que estão passando pelo mesmo trauma de querer apagar a sua identidade para virar outra pessoa. Aqui, o Abutre, não sei se vocês perceberam. Eu vou olhar aqui mais pra frente. O Abutre tá rejuvenescido, ó, tá vendo? Ele criou uma forma de se rejuvenescer e ele tá querendo matar... Opa, não posso falar essa palavra, desculpa. Ele tá querendo desviver todo mundo que fez parte do passado dele, sabe que ele é o Adrian Toomes, porque ele quer apagar todas essas pessoas para ele poder recomeçar a vida dele. E ele oferece o mesmo pro Owlsley, né, que é o Coruja. Mas o Coruja, apesar de ser um vilão, ele não tem essa vontade assassina aí de matar todo mundo, né? O que acontece? Como que o Abutre tá matando essas pessoas? Ele desenvolveu uma toxina muito pesada, que faz com que as pessoas se desvivam muito rapidamente, né? E ele vai lá e infecta o Homem-Aranha, né? Então o Homem-Aranha, a partir daqui, ele começa uma caçada em busca da cura.
Ele consegue pegar uma cura com o Abutre, mas essa cura é falsa. Então, ele está desvivendo aos poucos, né? E aí, o que acontece? Ao mesmo tempo, a Mary Jane vai lá e tem uma grande notícia para dar para o Peter Parker, mas a gente vai ver isso só um pouquinho mais para frente. Número 4, tivemos aqui outro volume parrudismo também, né? Tivemos duas histórias, Teia da Vida e Teia da Morte, que são duas histórias separadas também, né? Que é o seguinte, Ben Reilly continua a sua caçada aí pra se estabelecer como Homem-Aranha, enfrentando alguns vilões. O Caçador Sinistro vai querer vingar a morte do pai dele, que é o Kraven, né? Só que aí ele acaba pegando o rastro do Ben Reilly ao invés do Peter Parker, porque afinal de contas eles têm os mesmos... o mesmo cheiro, né, digamos assim. E aí, a partir daqui, a gente tem algo que é muito importante pra saga do clã, que é o seguinte. O Kane, ele tem visões da Mary Jane morrendo. Para de falar para morrendo, desvivendo. Né? E o que acontece? O Kane, a princípio, quando você lê isso aqui, você não entende por que ele tem essas visões. Mas, gente, se você tem 2 neurônios que seja, você vai entender quem é o Kane, né? Tipo assim, não existe uma grande revelação aqui, né? Se você tem 2 neurônios, você sabe quem é o Kane, né? Mas enfim, vamos continuar aqui, né? E ele tem essa visão da Mary Jane sendo desvivida. E ele pensa assim, não, eu não posso deixar a Mary Jane ser desvivida. Então, nesse ponto aqui da história, a gente não sabia por que ele não queria... Tipo assim, qual que é a relação dele com a Mary Jane? Por que ele quer tanto proteger ela, né? Isso vai ser desenvolvido um pouquinho mais pra frente, né? Então, ele tem um plano que eu achei interessante, que é o seguinte, ele fala, olha, quem é que pode matar a Mary Jane? Os vilões do Homem-Aranha. Então, a partir de agora, eu vou entrar numa caçada para matar todos os vilões do Homem-Aranha. Então, o que acontece? Ele começa... primeiro, ele vai atrás do Caçador Sinistro, porque o Caçador Sinistro é o que tá mais na cola aqui, né, aqui do Ben Reilly. Então ele fala, não, o Caçador Sinistro tá mais perto, então eu vou desver ele primeiro, porque ele pode ser um potencial vilão pro Peter Parker, porque já que ele culpa a morte do Kraven, né, ele culpa o Homem-Aranha pela morte do Kraven, então pode ser que ele vai descobrir a identidade do Peter e vai querer desver a Mary Jane como uma vingança, né? Então o Kane vai lá e desvive o Caçador Sinistro. O que acontece? Depois que o Kane desvive o Caçador Sinistro, ele percebe que ele continua tendo as visões com a Mary Jane sendo desvivida. Então ele pensa, não, então não é o Caçador Sinistro, vou ter que continuar desvivendo a maior quantidade possível de vilões do Homem-Aranha, né? O que acontece? O Homem-Aranha, ele começa a ficar cada vez mais à mercê desse vírus. E aí o Dr. Octopus encontra ele. Quem é este o Megamente? Acontece mais ou menos um Megamente aqui, que é o seguinte. O Dr. Octopus ele não quer ficar sem o herói dele. Então ele pensa assim, cara, eu preciso salvar o Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha é o que me traz o meu propósito de vida, né? Eu não gosto do Homem-Aranha, mas o que eu sou sem ele? Então o Dr. Octopus vai lá e salva, entre aspas, salva o Peter, né? Desenvolve uma cura e passa pra ele. Só que o que acontece? Depois, o Dr. Octopus descobre que ele só tirou os sintomas. O vírus continua no corpo do Peter, né? E aí é nesse momento que a Mary Jane revela que ela está grávida, né? E aí o Peter, ele pensa assim, caramba, a tia May tá no hospital e eu quero muito que a tia May veja essa criança, mas eu também estou me degenerando celularmente, eu também quero ver o meu filho, né? Então aí ele parte numa busca pra conseguir essa cura, né? Ele enfrenta aí o Dr. Octopus, aí mais umas vezes, e o Dr. Octopus vai lá e consegue sintetizar um soro verdadeiro, né? Só que ele tem uma experiência espiritual bizarra, que ele encontra a tia May lá no pós-vida, né? E a tia May fala, não, senhor, o senhor pode voltar, porque ainda não é a sua vez, não. Só uma pausa, gente. Isso aqui é Salbucema, arte finalizado por Bill Sienkiewicz. Eu vi umas pessoas falando que é horrível isso aqui, mas, gente, eu achei isso aqui tão maravilhoso que eu veria, sei lá, 100 edições seguidas só com essa arte aqui. Olha isso, gente. A arte final a gente fica desvalorizando muito, mas, cara, olha essa arte final aqui do Bill Sienkiewicz, cara, maravilhoso, né? E aí o Peter consegue voltar à vida, né? E o Dr. Octopus consegue salvar ele com esse soro. E aí o Dr. Octopus vai lá e é capturado pela polícia. Só que o Dr. Octopus já tinha um plano. Ele falou assim, não, ó, eu vou ser capturado pela polícia, mas aí a minha companheira, né, que é a estonteante, que vocês devem ter visto aí, uma mulher loira, gigantesca, ele falou, não, a estonteante vai lá e me salva, né, de boa. Só que o que acontece, que essa aqui que é a estonteante, né, o que acontece? O Kane vai lá e desvive o Dr. Octopus, porque ele pensa assim, já que a visão com a morte da Mary Jane continua, quem pode matar a Mary Jane também é o Dr. Octopus, né. E aí o Kane vai lá e mata o Dr. Octopus, e o Dr. Octopus nunca mais participa de nenhuma história do Homem-Aranha. Vai nessa, tá bom. Número 5, então a gente lida aqui com as consequências do desvivimento do Dr. Octopus, né? Que se chama
Como é que é o nome, cara? É a Morte de um Octopus, né? Isso que foi publicado também pela Editora Abril em um daqueles especiais, né? Primeiro a gente tem aqui uma história que é filler, sim, sabe? Que é uma aventura do Ben Reilly e do Homem-Aranha enquanto no World Trade Center, né? É interessante que os dois estão no mesmo lugar, mas eles não têm interação, porque eu acho que cada um tá cuidando de uma torre diferente, né? E aqui temos, então, essa história, né? Que é o funeral para um Octopus. Interessante que muitas pessoas vão lá, vão participar desse funeral, né? E aí, uma pessoa aqui vai em um parente do Octopus, né? E dá um testamento pra ele. E pede pra esse cara fazer algumas coisas. Mas aí a gente vai ser revelado que, na verdade, era um testamento falso. Ao mesmo tempo, o Duende Macabro, ele reúne alguns vilões, porque ele fala o seguinte, ele percebe, olha, vilões do Homem-Aranha estão sendo desvividos. A gente pode ser os próximos. Então vamos nos unir e juntos vamos desviver o Kane antes que ele nos desviva, né? Só que aí o Aranha Escarlate vai lá e encontra o esconderijo deles, senta a bolacha em todo mundo e acaba que, ainda assim, eles continuam com esse plano, né? De tentar desviver o Kane. Mas o Kane, ele é muito superior a todos eles e dá uma coça neles, em todo mundo também, né? Então é isso, galera. Não sei se vocês estão percebendo, mas um dos problemas também da saga do clone é porque é muita história paralela, sabe? Muita história paralela que não desenvolve muito bem o que tá acontecendo, né? E a saga do clone, ela poderia ter sido muito menor, essa que é a verdade. Mas vamos dar continuidade aqui, outro volume parrudo também, né? Número 6, esse aqui é um dos melhores volumes, né? Bom, o que acontece aqui? Temos a continuidade, então, aqui dos acontecimentos envolvendo o Kane, o Ben e o Peter começam a ter visões que fazem com que eles sejam atraídos para um certo lugar, lá no Alasca. E aí, chegando lá, eles são recepcionados por um mini chacalzinho que depois vai ser revelado como um clone do Peter Parker. Quando eu tava lendo a saga do clone, eu pensei assim, gente, um dos meus objetivos vai ser contabilizar quantos clones do Peter Parker tivemos nessa saga. E, mano, chegou um ponto aqui, nesse ponto que eu falei, mano, é impossível. Por quê? Porque todos os Minions do Chacal são Peter Parkers. Então, não vou fazer isso, né? E quando eles chegam lá, eles são recebidos pelo Chacal. E todo mundo fica tipo, ué, peraí, mas o Chacal não morreu? E por que ele tá com essa aparência esquisita, verde? O que aconteceu? Então, ele revela que, na verdade, o Chacal que morreu lá na saga original do clone dos anos 70 era um clone. Este é o verdadeiro professor Miles Warren. Ele ficou 5 anos dentro de um casulo se aprimorando geneticamente. Então isso aqui é uma informação muito interessante aqui, gente. Muito interessante. Que é o seguinte, saga do clone original anos 70, isso aqui é anos 90. De acordo com a cronologia dentro das histórias em quadrinhos, só se passaram 5 anos nesses 20 anos de cronologia. Achei muito interessante isso, né? E aí, mano, a partir daqui a história começa a ficar confusa. Muito confusa. Porque o Chacal, ele chega no Ben Reilly e fala, Ben Reilly, na verdade, você que é o verdadeiro, não é o Peter. Mas, cara, isso vai sendo bate-volta, bate-volta. Peter é o verdadeiro, Ben é o verdadeiro. Cara, começa a ficar um pouco complicado, né? Mas o que acontece é o seguinte, depois que o Chacal, ele planta essa dúvida na cabeça deles, acontece uma coisinha aqui, aquilo de sempre, né? Um laboratório explode, todo mundo foge, etc. Mas aí é revelado que existe uma câmara. E nesta câmara, nós temos um outro Peter Parker. Uou! Eu vou chamar ele de Peter doidão a partir de agora, tá? Só pra gente ter um pouquinho mais de organização. Porque esse Peter aqui, ele fala que na verdade ele é que é o verdadeiro e o Ben e o Homem-Aranha, na verdade, são 2 clones. Só que o que acontece? Ele fica vagando por aí, sem rumo, até ele ser encontrado de volta pelo Chacal, né? Quando ele é encontrado de volta pelo Chacal, ele começa a receber algumas missões pra fazer algumas coisas, né? Dentre essas missões, algumas coisas muito macabras, sabe? Muito pesadas. Ah, inclusive temos aqui uma rima visual, que é o seguinte, aquele chacalzinho pequenininho, ele consegue roubar umas informações do próprio chacalzão, digamos assim, né? E dá pro Ben Reilly, falando assim, Ben, aqui está toda a verdade. Só que o Ben Reilly fala, gente, eu já me conformei que eu sou um clone, eu não preciso disso. E ele vai lá e joga o disquete na água e continua sua vida, fazendo uma rima visual com a própria saga do clone lá dos anos 70, né? Porque o Peter pede pro... É o Kurt Connors, né? É o Kurt Connors. Fazer uns testes nele pra provar se ele é um clone ou não. Só que aí, chega no ponto ele fala assim, cara, eu não preciso desse resultado. E ele vai lá e joga os resultados, né? Pela janela e continua vivendo a sua vida, sua vidinha de Peter Parker. E aí agora a gente é apresentado um núcleo policial aqui, que vai ser muito importante também. Que é o seguinte, existe um policial, que é o policial Raven, e ele tá investigando uma série de assassinatos que começam lá em outra cidade. E um desses assassinatos foi da parceira dele de polícia, né? E essa parceira de polícia dele foi morta com uma marca na cara. E essa marca é a marca do Kane, né? Mas isso aí vai ser desenvolvido um pouquinho mais lá pra frente, né? O que acontece aqui?
Judas Traveler volta de novo, né? Só que dessa vez, acaba que a Tia May acaba morrendo, né? Porque assim, ela realmente ela tava muito debilitada, né? E aí, nessa saga aqui, a Tia May morre e ela nunca mais participa das histórias do Homem-Aranha. Tá bom, vai nessa. Número 7, né? Por que o Peter está na cadeia aqui, né, nessa capa? Vamos conversar sobre isso. Lembra do que eu disse sobre o detetive? Pois é. O detetive, ele começa a reunir algumas provas, né? E ele chega à conclusão, de acordo com esse negócio aí de impressões digitais e tal, de que o assassino lá de Salt Lake City, né, que é essa cidade, o assassino é o Peter Parker. E o que ele faz? Ele consegue um mandado de busca pro Peter Parker, né? Só que qual que é o problema? Cara, a Tia May acabou de desviver, mano. Então, tipo assim, ó, o Peter, ele tá lá no funeral da Tia May e eles vão lá e mandam ele pra cadeia, velho. Cara, isso é muito pesado, cara. Isso aí foi uma coisa, assim, que abalou mesmo, assim, as estruturas psicológicas do personagem. Porque é o seguinte, é muito importante a gente ficar frisando isso da psicologia do personagem, porque lá pra frente ele vai tomar uma decisão muito bizarra que muitas pessoas não gostaram. Mas eu acredito que isso foi também tijolinho por tijolinho construído pra mostrar que a mente dele começou a se deteriorar mesmo, né? E a gente tem uma parte que é um pouco filler, né? Ela só resume a saga do clone até então, usa até algumas cenas que foram realmente... Isso aqui tá no volume 1, ou volume 2, né? Ele só faz uma colagem de cenas, só pra resumir mesmo, pra quem tava na época. Parabéns também pra Panini de novo, porque a Panini poderia muito bem ter pulado essa edição de recapitulação aqui, mas não. O objetivo era publicar tudo da saga do clone, e foi realmente publicado, né? Vamos continuar então. Eu acho que a partir daqui... que a gente tem esse desenvolvimento aí do Peter na cadeia. Deixa eu ver. É isso aí mesmo, né? Enquanto o Peter tá na cadeia, a Mary Jane, ela vai tentar pesquisar mais sobre essa gravidez dela, se ela não vai ter nenhuma complicação, porque afinal de contas, ela não sabe esse negócio aí, né, da radiação, da aranha e tal, né? E a gente é apresentado também esse personagem Seward Trainer, que é o cara que ajudou o Ben Reilly ao longo dos anos. Ele é que tá fazendo uns experimentos aí com a Mary Jane para saber sobre a gravidez dela. Seward Turner também vai ser um pouquinho importante lá no final. O que acontece? O Kane vai tentar avisar a Mary Jane. Mary Jane, você está em perigo. Só que aí aparece um Peter Parker e luta contra ele. Só que o que acontece? Esse aqui é o Peter doidão, não é o Peter Parker verdadeiro, né? O que acontece? O Judas Traveler, ele quer fazer mais um teste com o Peter Parker. Então ele manda sua mensageira lá pra prisão, né? E ele fala, olha, é o seguinte, Nova York inteira vai ser explodida. Você tem a opção de pegar sua esposa e seu filho e fugir, ou você pode tentar me impedir. O que você vai fazer? E aí o Peter sai da cadeia, ele foge da cadeia, né? E vai lá fazer isso, né? Impedir a destruição de tudo, porque afinal de contas, né? Ele é o Homem-Aranha. Só que o que acontece? Nesse meio tempo aqui, o Peter doidão, ele fica muito mais doidão, muito mais maluco, né? E porque até então ele falava que ele era o verdadeiro, só que ele prova que na verdade não era. Ele realmente era só mais um dos clones. E um clone extremamente defeituoso e poderoso, né? Porque olha as habilidades dele, ele meio que se estica e tal, blá blá blá. E aí o Peter, junto com o Ben Reilly, eles se unem e conseguem derrotar ele, né? Explodindo o cara. Meio pesado, né? Só que aí os restos dele depois são capturados pelo Scryer. Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se já mostra o Scryer aqui. Já mostra o Scryer, né? E aí... ele pega esses restos do Peter doidão e isso vai ser desenvolvido um pouquinho mais pra frente, né? Vamos continuar aqui. Temos aqui ainda mais um desenvolvimento do sexteto... É o sexteto sinistro? Não, acho que são 7. O dos 7 sinistros, né? Que eles ainda estão atrás do Kane pra desviver ele antes que eles sejam desvividos, né? Essa parte aqui também não considero que seja tão importante assim, né? Exatamente o que eu tava falando aqui do Scryer, ó. Ele pega... Scryer é um companheiro, digamos assim, do Judas Traveler, né? Ele pega o que sobrou lá do aranha do Peter doidão e ele vai meio que mudar essa estrutura celular dele pra meio que implantar uma forma de ser um parceiro dele, né? A Mary Jane vai lá e pede uns conselhos pra Gata Negra, né? Pede pra Gata Negra ajudar ela nessa situação aí de onde está o Peter pra achar ele. Bom, continuando aqui, né? O Peter continua lá na cadeia. Enquanto isso, surge um novo duende, né? Que inicialmente o Ben Reilly tenta impedir ele, mas futuramente vai ser revelado que ele, na verdade, é um herói, né? Aqui tá aquela parte que eu falei lá do lance de
Nova York vai ser destruída, né? Se você quiser, você tem a opção de ir embora, né? Mas aí o que acontece? O Judas Traveler, ele achava que seria um acidente nuclear. Mas na verdade foi um paradoxo temporal. Que o próprio Judas Traveler é que ia causar essa destruição. E aí o Peter vai lá e meio que não deixa o Judas Traveler morrer no processo de tentar consertar isso. Isso faz com que o Judas Traveler meio que entenda esse lance aí de natureza, do bem e do mal, e ele quase que se dá por satisfeito com isso. Tem também aqui uma historinha paralela, né, que mostra que tem um Metal Humano é da DC. Por que eu tô com o DC na cabeça? Temos aqui um Super Ser que tem poderes de fogo. Cadê o cara? Tem poderes de fogo. Que ele está matando pessoas em situação de rua. Só que... E ele ri muito. E aí, por conta dessa risada, o Ben Reilly acha que é o Duende Verde. Esse novo Duende, né? Não, mentira, é o Peter, né? Que acha que é esse novo Duende Verde. E aí ele vai e ataca ele. Só que depois... É revelado que, na verdade, esse Duende Verde, ele estava tentando salvar essas pessoas em situação de rua, né? Esse Duende Verde aqui seria futuramente desenvolvido, não aqui. Ele teria um título próprio, que alguns números foram publicados pela editora Abril, mas muita coisa ainda continua inédita aqui no Brasil, então não é um personagem assim que a gente, aqui no Brasil, tenha tanto conhecimento sobre ele, né? E aqui a gente termina aqui com uma historinha que só recapitula a infância, a adolescência do Peter, sob o ponto de vista de pessoas que fizeram parte da vida dele, tipo o Flash Thompson e tal, porque eu acho que é o Ben Urich, acho que é o Ben Urich, ele tá fazendo uma reportagem sobre o Peter na cadeia, né? E ele tá querendo meio que traçar um perfil psicológico dele pra falar assim, faz sentido ele ser um assassino ou não? Mas enfim. Temos aqui outra edição com uma arte nojenta de ruim, né? E temos aqui então finalmente o julgamento do Pedro Prado, né? O nosso querido Peter Parker. A estonteante, né? Que é a moça lá que tem um relacionamento com o Dr. Octopus, ela faz uma parceria com aquele policial Raven, né? Que é o cara que inicialmente chegou à conclusão de que era o Peter Parker, né? Eles fizeram uma parceria, assim, de... vamos tentar achar o Kane. Porque o Kane, nesse ponto aqui, ele chega no Raven e fala assim, Raven, você tá incriminando o cara errado. Eu é que sou a pessoa que tem feito esses assassinatos, né? Só que ele não pode simplesmente chegar lá no tribunal e falar isso. Então, ele pede ajuda da estonteante para eles juntos conseguirem, de forma oficial, levar o Kane à justiça, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem aqui essa edição que, quando eu abri ela e eu entendi a proposta dela, eu falei assim, gente, isso aqui tem chance de ser uma das melhores single issues, uma das melhores historinhas solos do Homem-Aranha de todos os tempos. E realmente é. Marca isso aí, gente. Amazing Spider-Man 403. Porque enquanto porque tem uma informação muito relevante aqui que eu esqueci de falar. O Ben Reilly e o Peter Parker, eles trocam de lugar. E aí, então, o Ben Reilly, ele vai lá pra cadeia, enquanto o Peter Parker tá vivendo a vida dele aqui de boa, né? Mas aí, o que acontece? Enquanto o Ben Reilly tá sendo julgado lá no tribunal, o Homem-Aranha tá sendo julgado pelos vilões dele. Novamente, o Judas Traveler reúne o povo, né? E bota o carnificina de juiz, cara. Olha que bizarro. E, mano, é uma história muito bacana. Mas é muito boa mesmo. Sério. Eu não vou nem falar muito aqui não sobre ela, porque eu acho que ela merece ser lida individualmente, né? O que acontece? Depois que todo mundo é libertado lá, porque o Kane também é levado pra esse julgamento bizarro, né? A Estonteante chega e fala, eu vou desviver o Kane em vingança ao Dr. Octopus, né? Mas aí o que acontece? A Estonteante é meio que nocauteada aqui, depois é revelada quais são as habilidades dela, porque ela meio que some, ó, tá vendo? Mas não vamos entrar nesse assunto, né? E aí o Peter tem uma grande conversa com o Kane, né? E aí, mano, é nessa conversa aqui que o Kane faz uma grande revelação. Eu também sou um Peter Parker, uou! Nossa, como se nenhum de nós tivesse 2 neurônios e tivesse entendido isso lá atrás, né? Ele explica isso aqui, por que ele não gosta do Ben Reilly, é porque ele queria tirar o Ben Reilly de perto do Peter Parker para que o Peter Parker pudesse viver a vida que nenhum dos clones conseguiram viver e blá, 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 blá. Enfim, né? Mas aí o Peter Parker vai lá e fala assim, cara, eu não posso deixar o Ben Reilly ser incriminado e passar a vida inteira na cadeia. Então, sabe o que eu vou fazer, Kane? Eu vou revelar pro mundo que eu sou o Homem-Aranha. E o Kane fala, não, você não pode fazer isso, porque senão você vai jogar fora tudo que eu construí, porque é isso, porque o Kane, ele se tornou meio que um anjo da guarda do Peter Parker ao longo dos anos. Ao longo dos anos, ele tava meio que protegendo o Peter sem que o Peter soubesse, né? Só que é o seguinte, quando ele chega no tribunal pra se revelar, aí o Kane vai lá e fala, não, eu admito, foi eu que fiz tudo isso. Ele vai lá e prova que foi ele que fez. E aí, o Kane vai preso. E aí, mano, acontece aqui uma coisa que eu achei meio estranha, que é o seguinte. O Kane é um cara mascarado. Ele chega no tribunal e fala, não, o Peter Parker aí, que na verdade era o Ben Reilly, né, é inocente, eu é que sou o culpado. Mas você nem vai tirar a máscara? Sabe, tipo assim... Aí ele fala assim que não, por que vocês têm as digitais do Peter Parker? Não, é porque eu
moldei os minhas digitais nas minhas mãos para parecer com Peter Parker, porque ele me prejudicou por ser com a sua carreira de fotógrafo e blá, blá. Ele dá um miguezão bizarro lá, né? E todo mundo acredita, tipo assim, mano, um mascarado chega e fala, na verdade esse cara aí que tá sendo julgado é inocente, eu que sou o culpado. E ninguém pede pra ele tirar a máscara. Cara, isso aqui foi muito... Isso aqui foi meio ridículo, cara. Essa que é a verdade, né? Mas o que acontece? Depois de tudo isso, se reúnem lá no laboratório Seward Turner, esse aqui que é o Seward Turner, né? Se reúnem lá no laboratório Mary Jane, Peter e Ben. E aí, eles fazem um grande experimento final aqui, que revela que, na verdade, Peter Parker é que era o clone, né? A partir daqui, então, por questões cronológicas de organização, eu vou chamar o Peter Parker de clone, tá? Mas a gente sabe muito bem que não é bem assim. O Peter fica possesso, e, cara, olha essa arte do Sal Buscema, cara. Olha o tanto que ele consegue passar essas emoções, cara, de, sei lá, surto, assim, é muito massa, né? E ele começa a atacar todo mundo, atacar o Ben Reilly, e nesse processo, sem querer, ele dá um socão na cara da Mary Jane. Nossa, e aí ele fica muito chateado com isso e foge, né? E aí, voltamos à estaca zero, né? Porque aí ele, lá no começo ele tava fugindo da família e agora ele começa a fugir de novo, né? E aí, aquele Peter doidão, lembra do Peter doidão? Pois é, o Chacal consegue pegar os restos dele, reconstruir ele e dar um uniforme pra ele, chamando ele de Aranha-Sida, né? Aqui no Brasil, lá na editora Abril, quando foi publicado, o nome dele era Aracnocida, né? Mas assim, pra mim, tanto faz. Essa aqui é uma daquelas edições de tapa-buraco que é só o Chacal implantando na mente do Peter doidão, que viria a se tornar o Aranha-Sida, né? As informações de alguns personagens que são relevantes, né? Então aqui é só realmente uma grande ficha de personagens. Aqui que ele recebe, então, o nome oficial de Aranha-Sida e esse uniforme aqui bizarrão. E aqui temos alguns extras aqui também, que mostram algumas curiosidades. Número 11, gente, eu poderia pular essa edição, tá? Porque essa edição aqui, ela traz uma história sobre os simbiontes, que na verdade ela é filler, né? Ela é filler no sentido assim, de ela não contribui para a saga do clone. Então eu vou passar bem rápido por ela, né? Em algum momento talvez a gente vai ter que voltar nela, mas basicamente é o seguinte. Ed Brock, o Venom, ele começa a questionar um pouco as suas atitudes, ele começa a questionar assim, até o quanto na cabeça dele é ele mesmo, até quando é o simbionte que tá me controlando. Então ele vai lá e fala assim, eu preciso de um tempo, preciso terminar com você. E aí o que acontece? O simbionte fica tristinho, chora, e isso faz com que atraia simbiontes que estão espalhados pela galáxia. Bem bizarro, né? Mas enfim. E aí é só uma aventura, então, do Peter com o Ben enfrentando os simbiontes. Gente, é puramente isso, tá? Não tem nenhuma coisa relevante sobre a saga do clone. É só uma história de porradinha mesmo com o simbionte. Agora a gente entra, então, na clonagem máxima. Eu esperava muito mais dessa história, clonagem máxima, né? Mas, enfim, né? O Aranha-Sida, a mando do Chacal, vai roubar um componente biológico aqui para um plano maligno, né? E agora temos a participação dos Novos Guerreiros. Um grupo esse que eu não conhecia, mas tem a Flama, que é uma personagem que eu gosto bastante, né? A princípio aqui, ó, tá vendo que é só Novos Guerreiros? Novos Guerreiros, Novos Guerreiros, Novos Guerreiros. Não tem muita ligação, porque é tipo... Qual que é a revista aqui? New Warriors 61. Então, tipo assim, cara, é a revista dos Novos Guerreiros, tá? Com as tramas dos Novos Guerreiros, com as coisas que a gente não leu, a gente não sabe. Muita coisa dos Novos Guerreiros também tá inédita aqui no Brasil. Espero que um dia a Panini publique, porque ao terminar de ler a saga do clone, eu me afeiçoei muito a esses personagens, né? Mas a princípio aqui eu torci um pouco o bico, porque eu falei, né, que chato isso. Mas basicamente o envolvimento deles é o seguinte, o Aranha-Sida vai lá e rouba esse negócio, né, esse troço biológico aí, e os Novos Guerreiros é que são chamados pra tentar resolver isso. Esse troço biológico aí foi um teste do Chacal, porque ele vai numa cidade e ele desvive a cidade inteira. E só... Por quê? Porque é um vírus que só sobrevive ao vírus quem é clone. Porque esse é o grande plano do Chacal, né? Ele quer desviver o planeta inteiro, transformar o planeta inteiro em clones a serviço dele, né? Então ele faz isso, né? De desviver uma cidade inteira. Só que o que acontece? Eles vão lá e recebem a notícia de que teve um único sobrevivente nessa cidade. E aí, por conta disso, esse sobrevivente, que é esse rapaz aqui, ó, que é o Helix, ou Helix, acho que é Helix, né? Ele começa a ser perseguido pelo Chacal e pelo Aranha-Sida, né? Porque eles querem estudar por que ele sobreviveu. Depois é revelado que ele sobreviveu por conta de uma mutação. Ele é um mutante mesmo, né? E aí, por conta dessa mutação dele, ele conseguiu sobreviver. E os poderes mutantes dele tem a ver com ele conseguir se adaptar a qualquer coisa. Ele meio que virou um super adaptoide, sabe? Então, tipo assim, por exemplo, tem um momento aqui que ele vai no hospital e aí vão tentar enfiar uma seringa nele. Aí a pele dele fica rochosa, sabe? Tipo isso. Bem aqui, ó, ele precisou escapar. Precisou fugir. Aí criou asas nele, ó, tá vendo? É isso, ele é um super adaptoide mesmo, né? Só que ele vai perdendo um pouco da sanidade mental dele. Temos então mais um confronto aqui do Homem-Aranha com o Chacal.
Só que o que acontece? Agora que vem aquela parte que eu falei que era importante você entender como estava a cabeça do Peter, porque senão nesse momento aí você vai falar assim, mas que bosta é essa que tá acontecendo? O Peter, ele fica tão abalado psicologicamente que o Chacal fala assim, Peter, você é um clone, cara. E os meus clones, o lugar dos meus clones é comigo, então faça uma parceria comigo, viva comigo. E o Peter fala, cara, eu vivi uma vida de mentira os últimos anos, então a única verdade que eu tenho é o Chacal. Então eu vou me aliar ao Chacal, e o Peter vai se aliar ao Chacal. E aqui a gente tem uma coisa que, cara, eu gostei demais disso aqui, ó, que é a participação do Justiceiro. Por que eu gostei? Porque a primeira aparição do Justiceiro nas histórias em quadrinhos foi por causa do Chacal. O Chacal contrata o Frank Castle, como vocês viram lá na saga original do Clone, né, pra desenvolver o Homem-Aranha, né? E aí temos aqui, então, é revelado que o Frank Castle, ele nunca tirou o Chacal da cabeça. Ele sempre quis uma oportunidade de desenvolver o Chacal. E agora que o Chacal voltou, né? Depois de, entre aspas, 5 anos, na verdade foi 20, né? Ele fala, tem a oportunidade de me vingar, então, né? Só que o que acontece? Agora, o Homem-Aranha, o Peter Parker, ele está aliado ao Chacal, né? E o Chacal é muito esperto. Frank Castle tenta desviver ele, né? Só que olha o tanto que o Chacal é esperto. O Chacal entra na frente do Peter pra tomar um tiro por ele. Só pra dar um pouco mais de base, pra convencer o Peter de que não, estamos mesmo lá e tal. Mas aí é aquilo, né? O Frank Castle tem essa participaçãozinha rápida, o Peter leva o Chacal lá pro laboratório dele, e o Chacal meio que olha pra gente, falando, não acredito que esse otário caiu nisso. Muito massa. E aí, o Ben Reilly vai tentar ter uma conversa com o Peter e fala, Peter, você tá fazendo bosta, cara. Você não pode ficar aliado ao Chacal. Você não é assim, cara. Não vamos fazer isso. E temos aqui, então, a grande reunião de todos os clones do Peter Parker, né? Porque o Chacal falando, quer saber? Eu quero acabar com essa besteira aqui. Tem muita gente, vamos botar um fim nisso aqui, né? E aí, enquanto tá tendo essa grande discussão aí de pais e filhos, né? O Scryer aparece de novo. E é revelado então que foi o Scryer que meio que salvou o Aranha-Cida lá naquela parte que ele tava doidão ainda, né? E o Aranha-Cida meio que está trabalhando para o Scryer. Isso faz com que o Chacal fique com muita raiva e aí os dois, né, viram inimigos do outro, né? Então, tipo assim, o Aranha-Cida era um capanga do Chacal e depois agora não é mais. O Ben Reilly, então, é jogado numa câmara cheio de Pedros Prados aqui, né? E aí é por isso que vamos ter a continuação, né? Porque isso aqui é Clonagem Máxima parte 1 e agora temos, então, a parte final de Clonagem Máxima, né? O Ben Reilly, então, tem que enfrentar esse monte de Peter Parker, mas todos eles são um bando de bucha, né? Porque nenhum deles tem a personalidade, as memórias, ou até mesmo a habilidade, né? Do Peter Parker. E aí o Kane revela aqui que, na verdade, ele era o primeiro clone, o clone defeituoso. Temos mais uma Gwen Stacy aparecendo aqui, né? O Kane vai conversar com a Mary Jane faz lá um discurso no jutsu lá, e ele sai dramaticamente, quebrando a janela. Pra que fazer isso? Sendo que você poderia ter saído ou pela claraboia de cima, ou pela porta, né? Mas, enfim. E aí, o Kane decide se aliar, né, ao Ben Reilly, só pra eles resolverem essa situação aí, né? Mas aí o que acontece? Durante aqui a batalha, temos então um fatídico momento aqui em que o Kane, né, ele acaba sendo empalado pela Aranha-Cida, né? E aí, depois disso, o Kane morre e nunca mais participa das histórias do Homem-Aranha. Tá bom, vai nessa. Então, temos aqui então a grande, entre aspas, batalha final com o Chacal, um monte de clone, blá blá blá, gente se batendo, né, não interessa isso. E o Aranha-Cida tá contra o Chacal também. E aí, meus amigos, acontece o seguinte, deixa eu passar porque é só a gente se batendo, tá vendo? É só batendo, beleza. Chega um ponto aqui, que o Chacal bota essa bomba aqui, né? Como sempre, né? Sempre tem que ter uma bomba, né? E aí o Peter e o Ben juntos tem que como é que fala? Desarmar, né? Essa bomba. E aí nesse momento aqui que rola uma coisa interessante, porque eles percebem que apesar de serem clones, né? Um do outro, eles são indivíduos separados, né? E aí, como temos aqui a participação dessa clone da Gwen também, né? Acontece um negócio aqui que ela meio que se desequilibra, tá? Porque, mano, parece que o destino da Gwen é cair, né? Nossa, eu não entendo isso, né? Evento canônico é a Gwen cair. E aí, o Chacal meio que vai tentar salvar. Tipo, não faça isso, não caia e tal. Aí ele vai tentar salvar a Gwen. E aí, ele fala um negócio, cara. Cadê? Ele fala um negócio que é tipo assim, ó. Depois do sonho vem o pesadelo. Alguma coisa assim que ele fala. Eu não sei onde é que tá. Aqui. Mas ele fala, antes de cair, ele fala isso. Depois do sonho vem o pesadelo. Alguma coisa assim. E ele cai, né, pra tentar salvar a Gwen, mas aí o Ben não consegue salvar só a Gwen, né? E aí o Chacal cai, né, desse prédio, né? E aí o Chacal morre e nunca mais participa das histórias do Homem-Aranha. Tá bom, vai nessa, né? Temos então aqui só a finalização, porque essa bomba aí ia jogar um vírus e blá blá blá, só que ela... eles conseguiram desarmar ela, só que ela ainda vai explodir e seria um raio de explosão muito grande. Então o Ben Reilly vai lá,
e consegue jogar longe, né, isso. Isso faz até com que o Peter Parker, né, ele pense assim, caramba, realmente o Ben é o verdadeiro, porque olha o tanto de coisa incrível que ele consegue fazer, né. Isso já começa a plantar aqui a decisão do Peter de deixar de ser o Homem-Aranha, né. E a partir de agora, a gente tem algumas edições que são apenas de novos guerreiros pra desenvolver esse lance aí de irem atrás do Helix, que é esse rapaz aí que foi o único sobrevivente lá da cidade, o Super Adaptoide, blá blá, né. E aí, como o Ben Reilly tá... O Ben Reilly pensa assim, cara, tem dedo do Chacal nisso, então eu sou responsável. Então ele vai se aliar aos Novos Guerreiros só pra resolver essa situação, sabe? Mas é aquilo, galera, faz parte da saga do clone, mas assim, não é tão relevante assim, tão importante assim, a participação dos Novos Guerreiros nisso aqui, né? Capa espetacular, emulando Todd McFarlane, né? Maravilha. Temos aqui então mais algumas aventuras solo do Ben Reilly, né, que não são tão importantes assim, a gente não precisa passar por elas. Temos a volta do Lagarto, que a princípio eu não sabia que era o Lagarto, porque tava muito diferente o visual, né, mas é só uma grande aventura aqui, envolvendo esse Lagarto. Acho que não tem mais nada tão importante assim não, é só a gente se batendo mesmo, né. Super-herói é legal, mas acontece isso também, né, de às vezes é só a gente se batendo. E temos aqui mais histórias do Peter, lembrando do passado dele, refletindo até quando é ele mesmo. E até quando, assim, em que momento ele é ele mesmo, né? Muito confuso. Não tô entendendo. Temos aqui, então, uma pequena historinha extra aqui da época em que o Peter tava com o traje preto e uma historinha da Gata Negra também que não tem muita relevância. Então, tipo assim, gente, o número... Qual que é o do Venom? É o 10? Deixa eu ver aqui, gente. Não, é o 11, né? O 11, que é a origem dos simbiontes, que na verdade é Planeta dos Simbiontes, né? É um encadernado que dá pra você pular. E esse aqui... também, sabe? Apesar de ser legal, bacana, temos histórias legais, divertidas, mas ele não agrega para a grande saga do clone. Então, acho que o volume 11 e o número 14 dava pra você pular, sabe? Assim, pra mim que sou verme, completista, que precisa ter tudo bem. Mas se você é uma pessoa que só quer ler a saga do clone mesmo, dá pra você pular esses dois encadernados de boa, né? Então, temos aqui... É a história Exilado que chama? Eu não sei, eu acho que chama Exilado mesmo, né? Isso, é a história Exilado, né? O que acontece? Temos aqui uma historinha meio corriqueira aqui, né, de a Gata Negra é dominada por um vilão e aí ela quer atacar o Peter, blá blá blá, não precisamos falar sobre isso, né. Temos um pouco mais de desenvolvimento do passado do Ben Reilly, mas isso aí seria melhor desenvolvido só na minissérie Anos Perdidos mesmo, né. O Pen decide se afastar um pouquinho, ele pede pra ir lá pra casa de praia, digamos assim, do Seward Turner, mas chegando lá é explodido, né, e tudo isso já encaminhando aqui para os finalmente, porque vamos ter a volta aqui. Não, volta não, né? A gente acha que é a volta do Dr. Octopus, mas na verdade é uma pessoa que assumiu o manto do Dr. Octopus. Deixa eu já fazer a revelação aqui. É a filha do Seward Turner. A filha do Seward Turner é a que vai lá e pega o manto do Dr. Octopus, digamos assim, né? E continua. Aqui também tem uma historinha daquelas... sobre a mente do Peter Parker e tal, né? Que não tem tanta relevância assim. E o Ben Reilly enfrentando o Abutre e tal. A gente já começa a entrar numa parte assim que eles tentam dar uma enroladinha mesmo, né? Número 16, cara, quando eu peguei esse número 16 aqui, eu torci o bico demais, cara, porque é o seguinte, olha isso aqui, ó. New Warriors 63 a 66, mano, 63 é quase 4 edições apenas de Novos Guerreiros. Eu falei, mano, esse volume vai ser ruim. E não foi, cara, porque os Novos Guerreiros, eles se tornaram uns personagens que eu gostei muito, sabe? O que acontece? O Kane, ele está desvivido, né? Só que o que acontece? A visão dele, da Mary Jane sendo desvivida, vai acontecer. Por quê? Lembra quando o Chacal tava caindo? Eu falei que ele diz alguma coisa? Aqui, ó, isso mesmo, ó. Quando o sonho termina, o pesadelo começa. Isso, na verdade, era uma fala que ele implantou na cabeça do Peter Parker para que quando ele dissesse isso, instaurasse na cabeça dele um desejo assassino de desviver a Mary Jane. Então, desde o início, as visões do Kane eram com o Peter Parker. O Peter Parker é que tava desvivendo a Mary Jane, entendeu? E o que acontece? O Peter, ele consegue ter um lapso de consciência e fala pra Mary Jane, foge, senão eu vou te desviver. E ela consegue ligar pros Novos Guerreiros. E aí os Novos Guerreiros é que vai tentar impedir o Peter Parker. E, cara, essa história é boa demais, mano. Sério, demais mesmo. Os Novos Guerreiros tentando parar o Peter Parker a qualquer custo. E isso aqui mostra até onde vai as habilidades do Homem-Aranha, sabe? O Homem-Aranha, quando ele tá com sua força total, mano, ele é imparável. Eu não vou dizer pra vocês como é que finaliza a história, porque eu quero que vocês mesmos leiam, né? Galera, aí o resto é só Novos Guerreiros, é só esse lance aí do Aranha Escarlate participando de histórias tentando capturar o Helix, só isso mesmo, tá? Eu gostei bastante, mas para o grande desenvolvimento da saga do clone, isso aqui não é relevante, então vamos pular. Mano, se a Panini lançar um Epic Collection dos Novos Guerreiros dessa época aqui, eu pego, sério mesmo. Gostei demais desses personagens. Número 17, então, o fim de uma era. Por quê? Porque esse encadernado aqui, ele basicamente vai ter algumas histórias
que vão fazer com que desenvolva a vontade do Peter de desistir de ser o Homem-Aranha, né? Essa aqui que é a filha do Seward Trainer, né? E, gente, basicamente ela quer roubar uma coisa do Seward Trainer, blá blá blá. E aí a grande lição é o seguinte: o Peter pergunta, por que você tá indo contra o seu pai? E ela fala, onde já se viu um pai que abandona a filha por conta de outras responsabilidades? Isso vai e gera um estalo na cabeça do Peter que é, poxa, eu vou ser pai. Eu não quero que a minha filha fale isso pra mim, né? E aí temos essa Spider-Man Team-Up aqui, né? Uau, eu amo Marvel Team-Up, né? E aí nos anos 90 eles voltaram a revista, mas chamaram de Spider-Man Team-Up, né? É uma história bem esquisitinha, envolve seres mágicos, blá blá blá, né? Não tem muito desenvolvimento. O que é legal aqui é que também desenvolve isso, porque chega um ponto que eles vão enfrentar uns robôs, e aí alguém aqui dos X-Men fala, não, Homem-Aranha, não se preocupe, eles não são seres humanos de verdade, são só robôs. E aí o Peter fica meio, caramba, eu sou um clone, eu também não sou um ser humano de verdade. Então, tipo assim, cara, tudo isso aqui era pra desenvolver o Peter parar de ser o Homem-Aranha, né? E aí desenvolver isso por meio de historinha de gente se batendo. Peter e Ben, então, eles têm aqui um último team-up, digamos assim, né? Pra resolver umas questões, a Mary Jane começa a passar mal, a filha aqui do Seward Turner que roubou o antídoto, e eles estão querendo pegar esse antídoto de volta com ela, né? Eles vão lá, conseguem pegar esse antídoto, e aí temos então aqui a grande decisão. O Peter fala assim, Ben, eu vou deixar de ser o Homem-Aranha, tá? Então agora você é o Homem-Aranha. Ben, você agora é o Batman, né? E aí o Ben fala assim, beleza, Peter, eu aceito, mas eu não vou pegar o seu uniforme, eu vou ser eu mesmo, né? Cara, aqui então temos de fato, então, o final da saga do clone, né? O número 18, ele é o Anos Perdidos. E eu queria conversar uma coisa aqui com vocês. Eu tenho Anos Perdidos da editora Abril. Então, vou fazer o seguinte, vamos parar o vídeo aqui, e aí eu faço um vídeo, então, depois, fazendo um comparativo entre essa edição, que é a publicação da Panini Brasil, né? Em comparação à publicação da editora Abril. Vamos, então, só passar novamente aqui por todas as capas. Gente, de um modo geral, eu me diverti demais lendo isso aqui. Sinceramente, cara. Isso aqui é melhor que qualquer coisa que foi feita com o Homem-Aranha depois de 2015. Eu falo 2015 porque 2015 foi que teve as Guerras Secretas do Jonathan Hickman, né? E pra mim, depois daquele ponto ali, Homem-Aranha nunca mais teve nenhuma história que é realmente boa, sabe? Indústrias Parker não é bom. Como é que é o nome do cara lá, velho? Nick Spencer, Nick Spencer. Ele tentou ser um grande super-herói e salvar o Homem-Aranha, salvar o casamento, lá, a Marvel não deixou. Mas a gente tem algumas coisinhas boas também, né? Mas depois disso, cara, Zeb Wells, que... Gente do céu, que crime que foi aquilo. Eu acho que talvez vai ser lembrado, sim, como a pior fase do Homem-Aranha de todos os tempos. Então, assim, cara, eu li isso aqui numa tacada só. Foi uma delícia, cara. Eu gostei demais da conta. Parabéns pra Panini Brasil. Eu sei que tem muita gente que fala, isso aqui é ruim, sei lá o que e tal. Mano, eu não tô nem pra você, o que importa sou eu. Né? Caramba, tá se achando aí a última bolacha do pacote, né? Então é o seguinte, galera, eu gostei demais dessa coleção, tô muito ansioso pra ler a segunda temporada, mas eu acredito que pode ser que eu não goste muito da segunda temporada, porque apesar de eu gostar do Ben Reilly, ele não é o meu Homem-Aranha preferido. Eu gosto do Ben Reilly como Aranha Escarlate. Eu não gosto do Ben Reilly como Homem-Aranha, né? Então assim, eu tô ansioso pra ler esse período, mas eu acredito que aí vai ser um período de histórias mais corriqueiras, sabe? Porque o grande final mesmo da saga do clone é só realmente quando acaba a participação do Ben Reilly como Homem-Aranha, né? Então ainda vai demorar. A gente termina essa primeira etapa da saga do clone com, oficialmente, o Peter Parker sendo o clone, né? E eu acredito que editorialmente, realmente era o Peter Parker o clone. Só que aí, eu acredito que o Ben Reilly não tenha feito tanto sucesso assim, e por isso que lá no final da era do Ben Reilly é que eles voltaram ao Peter Parker, né? O que acontece então, galera? Vou mostrar aqui então pra vocês as caixinhas, né? Caixinha número 1, né? Tá aqui a capinha. Nossa, eu tô sem espaço aqui, gente. Pera aí. Chegar um pouquinho mais pra trás aqui. Chegar aqui, né? Capinha aqui. Aqui as capas das edições. Muito bacanas, né? Tá aqui. Caixinha número 2, né? Ai, caramba. Eu fico com medo de bater elas e amassar a quina, né? Todas as capinhas aqui. E a caixinha número 3 aqui, né? Com o Planeta dos Sibiontes, que é uma saga que eu acho totalmente irrelevante pra saga do clone, né? Mas de boa. Galera, é isso. Como vitória moral, eu vou encerrar isso aqui antes de 1 hora, tá? Porque eu sempre falo, cara, esses vídeos meus, eles... cara, é o seguinte, eu não tenho pretensão mesmo de monetizar isso aqui é só diversão, né? Eu faço o tempo que eu quiser. Se eu quiser fazer um vídeo aqui de 3 horas de duração, eu faço. Não tô nem aí. O que me importa é com vocês, entendeu? É você que tá aqui até o final e assistiu tudo isso junto comigo. Aguarde, então, o vídeo sobre Anos Perdidos e a comparação com
a publicação da editora Abril, tá? Gente, muito obrigado pra quem ficou até aqui, tá? Tchau, tchau.